Aí, foi. Ótimo. Bom, gente, o que eu quero hoje trazer para a gente conversar aqui um pouco hoje, para a gente refletir sobre, vai derivar a partir dessa pergunta, né? Qual que é o meu olhar diante da vida? Então, a minha fala, ela vai se basear aí um pouquinho com o viés da psicologia positiva, tá bom? Então, para a gente pensar aqui, será que diante desse mundo tão acelerado, diante do automático em que estamos, será que a gente para realmente para saber qual que é o nosso olhar diante aí da vida? Eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, para eu colocar aqui para vocês, que é essa árvore, né, nessa mesma rua e calçada. De um lado aí eu tenho um casal que ele aprecia, né, as flores, e na mesma situação eu tenho aí uma senhora que está praguejando, né, vendo que está tudo ruim aí para ela e ainda sujou aí a calçada, né. Então, na vida a gente pode até falar que parece até meio clichê, mas existe, né, essas duas possibilidades, né? Pessoas que conseguem, então, enxergar de uma maneira otimista, ou então pessoas que só enxergam, assim, o problema. Então, diante disso, né? Como que será que está aí o meu olhar diante da minha vida? Como será que isso vai impactar também na minha vida? Essa é a grande questão, a reflexão que eu quero colocar aqui para a gente hoje, tá bom? Como que começa toda essa história, gente? Não tem para onde fugir, mas tudo começa na nossa mente. Na nossa mente, então, a qualidade dos nossos pensamentos. Então, de acordo com o pensamento que eu tenho, vai gerar sentimentos, e dos meus sentimentos, as minhas ações e os resultados. Então, isso tudo vai ser coerente. Então, meu pensamento, ele é de que as coisas vão dar certo, de que eu dou conta, eu vou ter que tipo de sentimento, né? Vai me dar, então, que alegria, vou me encontrar disposta, e eu vou ter ações coerentes dessa maneira, e os resultados também da mesma maneira. E o contrário também acontece, né? Então, essa questão da qualidade dos pensamentos é que vai fazer toda a diferença para aí eu formar esse olhar diante da minha vida, né? Então, que fique bem claro esse esquema que é para a gente poder revisitar aí também no nosso dia a dia, né? Não sei aí se vocês já estão pensando aí em alguma situação, como que é isso, a gente vai conversando mais sobre aí, durante a nossa apresentação. O que eu quero colocar aqui para vocês, essa questão do positivo, olha lá, cultivar o positivo, então, nas nossas vidas vai ajudar a lidar com as emoções negativas que a gente tem no nosso dia a dia, não tem para onde escapar. Ele vai ser preventivo também, quando eu cultivo o positivo na minha vida, porque aí até o sistema imunológico, psicológico fica fortalecido. Eu tenho o sistema imune aqui, vamos colocar para o meu corpo físico, mas eu também tenho o mental. Então, olha só o verbo que foi colocado ali, cultivar. Eu não sei se alguém aí teve a oportunidade de cultivar uma horta ou plantar uma plantinha e acompanhar tudo isso. Quando eu coloco aqui cultivar, é porque vai me tomar tempo, vai precisar que todo dia ali eu dê uma olhadinha, né? Então, requer de mim, né, que eu tenha esse zelo. Então, o que eu quero colocar aqui também não é da noite para o dia, né? A pessoa fala, nossa, então tá bom, estou aqui o meu olhar, eu estou vendo que eu sou muito negativa, preciso, então, ser uma pessoa mais positiva e tal. Gente, isso também não vai acontecer do dia para a noite. Isso é algo que eu preciso trabalhar em mim. Mas o que é o mais interessante são os benefícios que eu vou ter. Não é algo em que eu vou me esforçar
e que vai voltar vazio para mim. De jeito nenhum. Olha só, comprovado cientificamente essa questão do sistema imunológico, até da pessoa ela não ter tantas doenças. E quando tem, né, não estamos livres disso, mas a recuperação também para isso. Estamos falando dessa parte física. O mesmo a questão mental, né? Como que eu vou encarar tudo isso? Vai ser de uma maneira mais leve, uma maneira mais fácil? Vai me ajudar o quê? A não me demorar nessas situações. Essa que é a grande questão. E, assim, um parêntese que eu quero abrir, falando dessa questão do positivo, e que muito se tem falado, está sendo muito divulgado, e que isso merece o nosso cuidado, é a questão da positividade tóxica. Porque quando eu tenho o nível de positividade normal, ok, ele vai me ajudar, né? Vai fazer com que fique mais blindado diante das situações e eu possa ter uma reação mais rápida, né? Para contornar, vou ter estratégias que me ajudem. Agora, quando é a questão da positividade tóxica? Quando que você vai entender isso daí? É aquela pessoa que ela foge aí dos seus problemas, ela não quer lidar com sentimentos ruins, com traumas, com acontecimentos que não fazem bem a ela. Ela entende que se ela ignorar, se esquivar disso, aí as coisas vão se resolver. Né? Na verdade, é aquela pessoa que joga para debaixo do tapete, né, as suas questões, ao invés de encarar. Na verdade, o que? A sociedade, ela está nesse lance de ostentação. Isso a gente vê, né, na internet, nos stories. Todo mundo está lindo, está tudo dando certo, né? Tudo maravilhoso. E então também passa essa imagem, essa questão de que, poxa, eu não posso ser perdedor, tem que tudo dar muito certo. E aí a gente começa a se questionar, poxa, mas a minha vida não está assim, né? Então, pode gerar essa ansiedade que a gente está vivendo, essa angústia, essa frustração, e a gente entra nessa roda viva. Sendo que também é muito colocado o quê? Que a tristeza, ela não pode existir, né? Essa pessoa, então, que é good vibes, então, né, ela tá sempre ótima, e a tristeza, a gente tem que ignorar, não, imagina, não fica assim, não, você não pode ficar assim, não, sabe? Quanta gente que tem a vida tão pior, né, que a tua, nossa, como assim agora a gente vai deixar de sentir esses sentimentos que são inerentes, né, à nossa pessoa? A tristeza, ela está muito vinculada com a depressão, né, e é muito diferente isso, né, a tristeza, ela é bem-vinda, a gente precisa entender que nós podemos senti-la, e como é importante, porque nesses momentos de tristeza, então a gente se recolhe, a gente passa a pensar um pouco mais, né, da situação que está acontecendo, eu posso revisitar aí os meus valores, né, eu posso ressignificar outras coisas, é até um contraponto que a gente necessita diante da nossa vida, para que quando então o momento de felicidade ele acontecer, eu consiga até curtir mais isso, né? Então ela é bem-vinda, ao contrário do que se tem pregado, né? Então a gente assim tem que tomar muito cuidado em relação essa positividade, né? Para a gente conseguir identificar também assim, essa tristeza, esse sofrimento é normal, ou esse sofrimento é patológico, sabe? Isso é questão, assim, muito importante de ser colocado aqui, tá? Então, agora, uma outra coisa interessante também,
Se eu quiser, então, viver aí nessa eterna festa de que tá tudo sempre, tudo muito legal, né, good vibes sempre, eu vou ficar muito distraído nisso tudo, sabe, na vida, e isso não se sustenta, não tem como. Então, veja que esse positivo, esse cultivar o positivo que eu estou colocando aqui, é aquele em que eu posso sentir aí, ter esses sentimentos do nosso dia a dia de tristeza, de estresse, desafios, né? Mas quando eu cultivo esse positivo, eu consigo encarar essas situações e sair delas, não me demorar nelas por tanto tempo, né? Essa é a grande questão. Quero colocar aqui agora para vocês uma coisa que vai relembrar que nós fazemos, né, e que a gente precisa se policiar, que vai lembrar lá da velhinha, lá daquela imagem que eu coloquei lá, reclamar, né? Gente, e o que será que é reclamar, né? A gente parar para pensar nessa palavra, né? O que é reclamar? Na verdade, então, eu clamar para que aconteça de novo alguma coisa. E quando a gente reclama, não é coisa legal. Quem que reclama de coisa boa? Não é? Então, essa é uma grande questão para a gente pensar, né? Como a gente tem aí programado a nossa vida e como muitas vezes a gente se coloca ali no lugar da senhorinha e como a gente joga contra a gente, né? Então, só para pensar nisso, eu gosto muito dessa imagem que coloquei aqui. Então, que a gente tenha que passar menos tempo reclamando ou clamando. E olha só o que sobra. Sobra ame, né? Amar algo bom, que vai nos remeter ali a uma boa qualidade de pensamentos. Eu tenho que entender que onde eu foco, né, o meu olhar, as minhas lentes aí para o mundo, ele vai se expandir. Então, vamos pensar até numa situação que eu acho interessante, assim, de reclamação numa reunião. Quando eu tenho uma reunião, é porque eu tenho algo ali para eu poder resolver. Geralmente eu tenho um problema, convoco outras pessoas para que me ajude, mas geralmente em reuniões o que acontece? Muitas vezes é colocado ali o problema e as pessoas focam para continuar falando do problema e não trazer a solução. E aí eu tenho que entender, né, que aonde eu focar, isso vai se expandir. Não tem jeito. E por que também estou falando tudo isso? Né? O olhar que eu tenho diante da vida vai me ajudar nesse momento, para eu focar onde interessa, focar no que funciona, né, no positivo, no que funciona, e não no problema. E a gente, então, praticando, buscando situações para que eu possa aí burilar, melhorar esse meu olhar diante da vida, é que vai fazer toda a diferença, né? Vou até aqui, eu vou deixar aqui, colocar para vocês, né? Será que nós estamos atentos? Vou voltar lá no início. Será que a gente realmente está atento para o que a gente está programando para a nossa vida, né? Será que nós estamos atentos diante desse mundo todo? Né? Será que eu conversando aqui agora, aí eu posso despertar em você para que você realmente pare, porque nós não somos ensinados para a gente, no final do dia, avaliar como foi o dia, avaliar o que deu certo, o que não deu, que poderia ter sido melhor, né? E assim, se por um acaso você aí já está pensando, poxa, eu estou achando que o meu olhar diante da vida está meio caído, sabe? Não tá tão bacana como poderia ser. Eu quero deixar aqui para vocês, assim, aspectos interessantes, pontos interessantes, para a gente levar em consideração,
para a gente fazer esse trabalho. Lembra lá do cultivar? Né? Então, que é para a gente treinar. E aí eu também quero falar para vocês que para a implementação de um novo hábito, uma mudança, né, na minha vida, o nosso cérebro, ele tem uma propriedade maravilhosa, que eu acho incrível, que é a neuroplasticidade. Então, dessa maneira, nós podemos, então, fazer as mudanças que desejamos, né? Como que funciona hoje, você, aí na tua vida, teus padrões de pensamentos e comportamentos, você tem circuitarias aí, caminhos neurais já estruturados que estão aí trabalhando. Mas a partir do momento, então, que eu preciso, que eu desejo fazer uma mudança, que seja para essa questão aqui do positivo na nossa vida, a neuroplasticidade ela vai entrar em ação para novos neurônios serem chamados aí, para novos caminhos neurais serem criados, aí uma nova circuitaria para acontecer toda essa mudança. Então, eu quero passar aqui para vocês dicas, aspectos interessantes para vocês implementarem aí, tá bom? Vamos lá. O primeiro, gente, é a gratidão. Eu sei que está muito banalizado, sabe? Dá até tristeza de ver como está, assim, banalizada essa questão da gratidão, né? Realmente, muitas pessoas, assim, vamos falar que são até zoadas mesmo, né? Se a gente fala dessa questão da gratidão, mas não tem jeito como eu escapar, porque esse sentimento, né, da gratidão vai desencadear no nosso cérebro, né, reações impressionantes. E aí eu vou falar para você a diferença aqui. Quando eu falo da gratidão, é realmente a gente sentir mesmo, a gente trabalhar aqui na nossa mente. Então, é por isso que talvez vocês já tenham visto as pessoas falarem, olha, escreva, faça a listinha da gratidão, tenha o caderninho da gratidão. É diferente de você apenas falar só, tá, eu sou grata hoje pela vida. Se você não estiver sentindo o que você está falando, não vai desencadear o banho de dopamina aí que o nosso cérebro vai receber e que vai proporcionar, né, na gente a satisfação, né, da vida, né, a sensação aí de dever cumprido, essa coisa boa. Então, e também a ocitocina, que vai dissolver o medo, vai dissolver a angústia, que vai proporcionar o quê? Olha quanta sensação, né? Quanto sentimento bom, mas é a partir da minha qualidade, do meu pensamento, que é eu parar para pensar no que sou grato, né? E de fato, sentir isso. Se for da boca para fora, não vai ter o mesmo efeito, né, tão poderoso que esse sentimento que parece tão simples pode proporcionar para a gente, né? Então, assim, a questão aí da listinha ou do caderninho da gratidão não é uma furada, é algo comprovado mesmo, né? A neurociência já diz isso. Próximo, gente, dormir cedo. Pode ter gente aí que vai falar, caramba, se dormir cedo, Raquel, minha vida é na madrugada. Beleza, tá tudo bem. Quem sou eu para te obrigar a dormir cedo? A Aline está rindo aqui. Mas a questão é, o que eu tenho para te falar? Primeiro, o ciclo circadiano vai acontecer na parte escura do dia, onde acontece regulação de vários hormônios e tal. Não vou entrar nesse aspecto todo, mas importantíssimo, né, para modulação, até para a questão de, para quem quer ou emagrecer ou precisa engordar, toda essa modulação também, né, vai acontecer. Mas digo mais, tem um neurônio que ele funciona também na parte escura e somente enquanto dormimos, né, que são as micróglias, que vão fazer a faxina aí no nosso cérebro, que aí vai acontecer o quê? Que
vai sobrar mais espaço para a gente ser mais criativo, para a gente ter mais disposição, daí ficar mais feliz porque a gente ficou bem disposto e conseguiu realizar todas aquelas coisas bacanas. Olha só como tudo vai colaborando, nutrindo para que eu tenha bons pensamentos, né? Voltando sempre lá naquele esqueminha que eu falei para vocês. Então, se dormir muito tarde, ou se quase não dormir, infelizmente, tenho que falar que você está colaborando para que essa função não seja desempenhada e você não tenha esse benefício, né, tão grande, né? Vamos lá, ó, exercícios físicos, vou falar primeiro aqui. Acho que quem é que não sabe que exercício físico não é legal, né, gente? A gente sabe aí da endorfina e da serotonina que vai promover o prazer, o bem-estar, né? E aí, se eu tenho prazer e bem-estar, o exercício físico é complicado para a gente chegar lá. Mas enquanto estamos fazendo, pode estar meio sofrido, mas ao final, esse banho aí que a gente recebe, né, desses hormônios, nossa, quantos benefícios nós temos, né, e inúmeros, que está lá colaborando tudo de novo com a qualidade dos meus pensamentos, né. A alimentação, né, talvez você, putz, até a alimentação, cara, como somos influenciados, né, na nossa vida, olha como somos impactados pelo que vemos, lemos, escutamos, né, conversamos e alimentamos, né, já comprovado cientificamente que nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, não adianta que a qualidade, né, do combustível que você coloca aqui nessa máquina vai impactar diretamente, né, na qualidade aí dos meus pensamentos. Experimenta comer uma feijoada, sendo que você tem uma tarde de trabalho, coisa pesada, que vai te demandar muito esforço, muito foco, muita atenção, você não vai ter. Não adianta que você não vai ter. E o contrário também vai acontecer. Eu vou ter um dia muito difícil, vai ser muito complicado para mim, eu já sei. Então, eu vou buscar me alimentar de uma maneira mais leve, né, mais frugal, vou beber mais água, vou ficar antenada. Isso tudo também vai colaborar, né? Então, aí a gente coloca no nosso dia a dia, olha, isso tudo acumulado. É claro que vai impactar. Não tem jeito. O próximo, gosto muito disso aqui, das pausas restaurativas e como negligenciamos. Vou explicar para vocês. As pausas restaurativas, vamos colocar, as maiores, são as nossas férias. Necessitamos, né, de um tempo maior, assim, de descanso para a gente ficar off, né? Então, a maior pausa seria, então, as férias. Numa semana, eu preciso tirar um dia off. Eu preciso ter essas 24 horas para eu descansar, para eu me desligar. Não tem jeito. Isso vai impactar. Pensa, você aí trabalhando, workaholic total. Poxa, me conta aí, o que você passa a pensar da sua vida? O que vai povoar na sua mente? Você só trabalha, que você está mal, que você não vê ninguém. Pô, olha que qualidade é essa. Olha quais os sentimentos que vão gerar em você. E as ações? Aí eu começo a estressar com todo mundo. Pensa, né? Então, aí eu quero colocar as pausas restaurativas que nós negligenciamos durante um dia. Vamos só pensar aqui. Quer ver um exemplo bacana de uma pausa restaurativa que muitas vezes nós negligenciamos e que então a gente precisa policiar? Almoço. Você realmente almoça sem o seu celular do lado? Você realmente almoça sem estar ali conectado, pensando no que você vai fazer depois, na segunda parte do dia e tal? Será que você já fez reunião de negócios na hora do almoço? Caramba, a refeição desce até quadrada, né? Dependendo. Então, isso é um absurdo, sabe? Isso é a gente, assim, não se amar de fato. Então, esse exemplo do almoço, então, se você passa a eleger que essa pausa restaurativa você vai colocar para a sua vida, então,
faça isso, experimente isso. Se você vai almoçar com a família, ótimo, vamos conversar de amenidades. Não vamos conversar dos problemas ali do dia. Né? Ai, não, Raquel, eu vou preferir, então, o meu café da manhã dessa maneira. Será que eu já acordo no meu café da manhã, eu já coloco o celular, eu já ligo o jornal? Pensa, essa não foi uma pausa restaurativa, sendo que pode ser o cafezinho ali da tarde, né? Quando acho que a gente trabalhava aí todo mundo junto, né? Seria um excelente momento para uma pausa restaurativa, para dar risada, para conversar, para se divertir, né? Coisa, então, que nós negligenciamos e nós necessitamos disso, né? Vamos aqui para a próxima, que é socializar. Eu acredito que com a pandemia, a gente entendeu bem quão importante é a questão da socialização na nossa vida, né? É claro que o mundo virtual aí nos ajudou, né? Todas essas ferramentas, nós estamos aqui mesmo, né? Numa situação dessa que nos possibilita, nos ajudou, mas agora a gente já está retomando aos pouquinhos, né? Como é importante a gente pensar sobre isso e colocar em ação essa questão da socialização. Eu não sei se alguém já pensou assim, nossa, encontrar com meu amigo e conversar é uma coisa assim, que fosse assim tão simples. Na verdade, é muito profundo, porque quando a gente tem essa possibilidade, eu participo de um grupo na igreja, eu faço parte de um clube, como isso é importante, o quê? Para a gente conversar, trocar ideia, a gente dar risada, sabe? Ter alguém para ajudar a carregar aí o nosso fardo. Como é importante e como muitas vezes nós negligenciamos, né? A outra questão muito, muito bacana, que geralmente as pessoas trazem, assim, para mim, é essa questão aí, fazer as coisas que eu gosto. Será que você, em algum momento, lá atrás, você fazia alguma coisa que você gostava muito? E diante aí da vida adulta, diante da correria, você deixou de fazer algo que você gostasse muito? Então, tem gente que traz para mim assim, nossa, Raquel, eu gostava de dançar, eu dançava e não danço mais. Eu nadava, eu tinha uma banda, sabe? A gente deixa para trás coisas, né, situações que vão trazer bem-estar para a gente, e aí a gente perde o quê? Mais uma oportunidade para a gente ter aí a nossa qualidade aí dos pensamentos, né, melhorada. Então, veja bem, coloquei situações aqui que talvez você pode pensar assim, nossa, Raquel, tá, o negócio tá feio para o meu lado, sabe? Não tem nada aqui que eu esteja fazendo, tá tudo errado, e eu quero agora fazer tudo. Qual que é o meu conselho, então, aqui? Né, para deixar como um plano de ação, se você tem vontade, escolher aqui uma situação que seja assim possível para a sua vida, né, para você iniciar algo que você deseja, e não que agora você vai passar a fazer tudo de uma vez, né, que você escolha, então, fazer algo como um plano de ação, algo pequeno, mas que você dê continuidade, para daí você começar a sentir a diferença aí que vai refletir na sua vida, que tudo isso que eu comentei aqui, tudo isso está linkado e vai fazer diferença. Lembra? Lá na qualidade dos pensamentos, que vai me gerar bons sentimentos e que vai ser coerente aí com as minhas ações e que vai viabilizar o meu olhar diante da vida mais otimista, certo?
E eu também quero deixar aqui para vocês como sugestão para a gente fazer com que aquela propriedade que eu comentei, né, que existe no nosso cérebro, que é a neuroplasticidade, que a gente faça, então, ela acontecer, que é essa técnica aí dos 3 presentes. Como que funciona? Bom, como a gente já comentou no nosso dia a dia, não são só flores, teremos aí os nossos desafios, teremos os dias difíceis, os dias tristes, e ou eu vou continuar, eu vou escolher reagindo, tendo os mesmos padrões de comportamentos e pensamentos, ou então eu posso fazer algo diferente. Diante, então, eu quero propor isso aí para vocês. Diante de algum problema e adversidade, algum desafio que me tirou aí do prumo, então eu vou acolher aquele momento em que eu fiquei estressado, que eu fiquei decepcionado, eu fiquei puto, que seja. Eu vou acolher esse momento, eu não vou ignorar, como a gente comentou. Porém, qual será então? Será que eu tenho aí 3 presentes ou 3 oportunidades com esse problema que chegou até mim? Quando eu paro para pensar justamente nisso, é aí que eu estou colocando a questão, né, essa propriedade da neuroplasticidade em ação, porque eu vou sair daquele meu padrão de pensamento e eu vou começar a buscar novos pensamentos. Então, então eu vou criar uma nova circuitaria, um novo caminho neural vai começar a ser formado. E aquele outro que não era, que era algo mais pessimista, ele começa a perder mais a força. E essa questão, né, desse meu olhar mais otimista, eu começo a trabalhar. Lembra lá do verbo cultivar, né? Cultivar o positivo. É aí, então, que eu vou trabalhando para que esse novo caminho neural, ele seja formado. Então, para as crianças, essa neuroplasticidade é algo mais fácil. Para nós adultos, ela é possível, mas eu preciso trabalhar um pouco mais. Então, que vocês se lembrem aí dessa técnica, que ela pode ajudar muito vocês. Tá bem? No mais, a gente já caminhando aqui para o finalzinho, tá? Eu quero deixar essa frase que eu acho muito bacana, eu vou ler aqui para vocês, ó. Mesmo que você ainda não tenha a vida que sonhou, provavelmente tenha a vida que muitos sonham. Dê valor ao que tem, mesmo que ache que seja pouco. Seja grato. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, temos muitas coisas, né, hoje, muitos motivos para sermos, né, gratos, inclusive, de antemão aqui, eu já quero, então, ó, exercer, né, uma até das dicas aí que eu coloquei. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Aline pelo convite, né, a confiança, né, de trazer aqui um conteúdo, que é algo que eu gosto muito, é algo que eu gosto de poder contribuir, porque eu sei que pode fazer muita diferença na vida das pessoas, né, e é isso, no mais, né, também eu quero desejar aí, não é? Desejar tudo de bom, muito sucesso para todos aqui que estão treinando, né? Tudo de bom para vocês nessa carreira, que eu acho incrível, admiro muito. E é isso, gente. Até uma próxima. Tá aí o meu Instagram, lá eu falo mais sobre carreira, né? Essas questões, e é isso. Um prazerão estar aqui com vocês. Obrigada. Até uma próxima.